E quero confessar como, uma vez, eu quase destruí a nova família do meu pai. E até envolvi minha mãe no processo. A história que vou contar agora aconteceu por causa da minha péssima mania de bisbilhotar. Tudo aconteceu alguns meses atrás, quando meu pai me contou que ele e sua esposa Mildred teriam um bebê. A notícia era maravilhosa, e eu estava empolgada por finalmente ter um irmão ou irmã caçula. Mildred e eu havíamos nos aproximado há muito tempo. Ela é apenas 10 anos mais velha que eu, e nós sempre tivemos muitas coisas para conversar e fazer juntas. E por falar nos meus pais, bem, eu tive a sorte de estar em uma família divorciada super feliz. E não havia possibilidade alguma da minha mãe e meu pai ficarem juntos de novo. Bem, pelo menos era o que eu pensava até uma noite. Como sempre, meu pai me levou para passar o fim de semana com eles e eu estava me divertindo à beça com os dois. Até que alguém ligou e meu pai disse que precisava ir ao escritório urgentemente. Aí eu fiquei em casa com a Mildred assistindo a programas femininos na TV, enquanto fazíamos as unhas uma da outra. Era tarde da noite quando percebi que tinha deixado meu caderno em casa. Quer dizer, na casa onde eu morava com a minha mãe, e meu trabalho escolar estava lá. Eu tinha que entregar a tarefa na manhã do dia seguinte, e meu pai ainda não tinha voltado. Então liguei para ele para lhe pedir para passar na casa da minha mãe e pegar o caderno, mas ele não atendeu o telefone. Eu fiquei apreensiva, pois perderia muitos pontos se não entregasse aquela tarefa, e meu pai não estava atendendo. Então a Mildred me deixou pegar o carro dela para ir em casa buscar o caderno. Ela não podia ir comigo, pois não estava passando bem com os enjoos da gravidez. Eu prometi voltar rápido e trazer alguma coisa gostosa para ela na volta. Fiquei surpresa quando vi o carro do meu pai perto da minha casa. Quer dizer, ele e minha mãe tinham um bom relacionamento, mas eles nunca viam um ao outro sem que eu estivesse por perto, sabe? E outra coisa, ele disse que estava indo para o escritório, não para lá. Eu não quis pensar que alguma coisa ruim estivesse acontecendo, mas os pensamentos estavam pipocando na minha cabeça e fiquei curiosa. Não era possível que meu pai estivesse traindo a Mildred com a minha mãe. Fala sério! Para falar a verdade, eu não sabia o que fazer, então resolvi voltar para a casa da Mildred e esqueci completamente do meu caderno. Durante todo o trajeto, eu me senti estranha e ainda estava pensando e esperando que estivesse enganada a respeito daquela situação. Quando cheguei em casa, eu não disse nada sobre o que tinha visto para Mildred e fui direto para o meu quarto, fingindo que precisava dormir. Logo depois, ouvi meu pai chegar em casa e dizer para Mildred que precisou resolver muitos problemas no escritório, mas não mencionou o fato de ter visitado a minha mãe. Isso me fez ter 99% de certeza de que os dois estavam tendo um caso, e eu senti algo complicado e controverso crescendo dentro de mim. Quando finalmente peguei no sono, tive um pesadelo que começou com a minha mãe, meu pai e eu almoçando em um restaurante chique. No começo, todos pareciam estar felizes e estava na cara que os dois estavam juntos. Mas quando saí do restaurante, eu vi a Mildred mendigando na rua, com um bebê no colo, e aquilo me fez sentir mal. No dia seguinte, na escola, eu não conseguia parar de pensar sobre aquela situação toda, e receber um 0 por não ter levado meu trabalho escolar nem me incomodou tanto. Em casa, fiquei surpresa de novo, mas desta vez com a minha mãe, que havia mudado o corte de cabelo, comprara roupas novas e estava com um sorriso de orelha a orelha. Quando ela percebeu que eu estava surpresa com aquelas mudanças, disse que havia se apaixonado por alguém e aquilo a havia pegado de surpresa. Foi a gota d'água para mim. Eu não conseguia suportar esse tipo de traição acontecendo perto de mim. Então gritei com a minha mãe, perguntando como ela tinha sido capaz de fazer uma coisa nojenta dessas comigo, e corri para o meu quarto. Ela foi atrás de mim, insistindo para que eu deixasse ela explicar tudo, mas eu não queria vê-la, nem falar com ela, e evitei tocar nesse assunto durante 2 dias. A visão dos meus pais felizes e da Mildred abandonada e infeliz me torturava o tempo todo. Embora lá no fundo eu soubesse que isso não era da minha conta e que os adultos da minha vida dariam um jeito de consertar suas vidas, eu me senti parte de tudo. Eu achei que poderia ser acusada de ser cúmplice se não contasse nada para Mildred. Eu estava furiosa com meus pais, mas uma pequena parte de mim ainda queria ser feliz vendo meus pais vivendo juntos. Em meio a todos esses pensamentos, me esqueci completamente que tinha prometido ao meu pai e a Mildred que iria com eles a uma loja para ajudá-los a comprar algumas coisas para o quartinho do bebê.
Então, quando eles chegaram para me pegar, eu estava toda bagunçada, tanto que a Mildred percebeu que alguma coisa estava errada. No caminho até a loja, meu pai disse que sabia do meu comportamento estranho em relação à minha mãe e tal, e a Mildred estava ajudando ele a me aconselhar, dizendo que eu deveria apoiar minha mãe e aceitar o fato de ela ter se apaixonado por alguém. E adivinha só, esse segredo de infidelidade foi rompido bem no meio do corredor dos papéis de parede. Eu gritei em alto e bom som, dizendo tudo o que eu tinha visto e o que eu tinha sonhado e que tinha passado dias preocupada com isso. A Mildred e meu pai me encararam como se eu estivesse falando chinês e eu não deixava eles dizerem nada. Acabei desabando no choro e corri para procurar um banheiro. Eu simplesmente deixei os dois lá. Eu não tinha condições de ver ou de ouvir como essa história iria acabar. Alguns minutos depois, a Mildred me encontrou no banheiro. Ela não parecia estar nem um pouco abalada por ter ouvido que o marido dela estava tendo um caso com a ex. Ela estava bastante calma e até sorridente. Não tenho muita certeza, pois naquele momento meus olhos estavam inchados de tanto chorar. Meu pai estava esperando por nós no carro. No começo, me recusei a entrar, pois não queria dividir o mesmo espaço com um traidor. Quer dizer, independentemente de como aquela situação fosse resolvida, ele não era a vítima. Aí, eles me disseram que iriam discutir tudo, mas que era preciso reunir todas as pessoas que faziam parte do escândalo. Então, fomos direto para a casa da minha mãe. Eu fiquei decepcionada com a Mildred. Pensei que ela nem fosse querer conversar com meu pai depois de saber que ele era um traidor. Mas ela continuou segurando a mão dele durante todo o trajeto. Quando chegamos, minha mãe já estava esperando por nós. Ela estava tão sorridente que parecia ter se esquecido que eu tinha brigado feio com ela nos últimos dias. Eu pensei que os adultos da minha família haviam enlouquecido. Quer dizer, quem reagiria de forma tão calma a isso tudo? Mas quando ouvi as explicações, fiquei vermelha de vergonha. Meu pai tinha mentido para Mildred naquela noite e tinha ido à casa da minha mãe, mas não era para trair ninguém. Era para pegar algumas coisas de bebê que eram minhas. Minha mãe havia guardado o berço, as roupinhas e outras coisas na garagem. E como a Mildred e meu pai haviam descoberto que teriam uma menina, meu pai achou que seria legal que minha irmã herdasse as minhas coisas. E aquilo era uma surpresa para Mildred, mas eu tinha estragado tudo meio que sem querer. Eu não sabia o que dizer, além de pedir desculpas. E aí eu perguntei por quem minha mãe havia se apaixonado, já que não era pelo meu pai. Ela riu e disse que era por um colega de trabalho que ela conhecia há um tempão. Desde então, a história do meu vacilo se tornou uma anedota de família e eu ainda me envergonho de ter tirado conclusões tão precipitadas. Você já fez alguma coisa estúpida como eu, vendo coisas que não existem? Conte pra mim nos comentários abaixo desse vídeo. Fique à vontade para compartilhar minha história com seus amigos, se você tiver